concurso público, os requisitos do vínculo de emprego são cumulativos. Doutores, o que eu quero dizer a vocês é que a falta de um deles descaracteriza o vínculo de emprego. A falta de um desses requisitos joga por terra o vínculo de emprego. Para que eu seja considerado empregado, eu tenho que ter pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Faltando um desses requisitos, cai por terra o vínculo de emprego. Tá claro? Eu tenho que ter, repito, todos esses requisitos. Faltando um deles, cai o vínculo de emprego. Sabe, uma grande discussão que tem sido recorrente também no judiciário trabalhista é o vínculo de emprego em algumas associações beneficentes de presidentes ou diretores dessas associações beneficentes, se há ou não vínculo de emprego. A ideia básica é assim: o cara é presidente de uma associação beneficente, é diretor de uma associação beneficente, ele vai todo dia trabalhar, ele é pessoa física, não pode mandar ninguém no seu lugar, ele trabalha diariamente, das 8 até as 8 da noite e recebe alguma coisa. Poxa, André, mas você está trazendo todos os requisitos do artigo 3º, aí esse cara é empregado. Cuidado. Sabe por quê? A Justiça do Trabalho muitas vezes entende que não há vínculo de emprego nesse caso e isso é relevante. Eu explico. O que acontece é o seguinte: este trabalhador presta serviços a uma associação que tem exclusivamente finalidade social. Só finalidade social. Poxa, André, mas ele tem todos os requisitos. Pois é, mas se reconhecêssemos o vínculo de emprego deste trabalhador, isso oneraria demais este tomador de serviço dele e certamente traria um prejuízo, às vezes até em excesso, naquela função social. Ou seja, aquela função social que aquele tomador de serviço exerce, se precisasse reconhecê-lo como empregado, não exerceria tão bem. Por quê? Ora, porque aquilo ia onerar demais, reconhecer carga tributária, direitos trabalhistas, ia onerar demais aquele tomador de serviço e ia prejudicar a função social que exerce. Portanto, a Justiça do Trabalho muitas vezes entende que este trabalhador, é claro que ele precisa receber alguma coisa, porque por óbvio, ele tem as contas dele para pagar, ele tem a conta de luz dele, ele tem o aluguel dele, ele tem que botar comida na mesa dele. Mas aquilo que ele recebe é tido como ajuda de custo e não como natureza salarial. E por isso não há o reconhecimento do vínculo de emprego. Poxa, André, a questão é relevante, né? Ah, doutores, a questão é muito relevante. É muito relevante. Por isso que eu falei que o tema do dia hoje seria um tema de extremo interesse, não só para você que quer prestar OAB e concurso público, não, mas para você empregador também, para ver se não tem ninguém fazendo concorrência desleal com você e praticando o chamado dumping social. E aí eu acho que a pergunta seria, né, André, o que você acha que nós precisaríamos ter? Uma legislação nova? Uma atuação mais severa do Poder Judiciário? Acho que um pouco de tudo, mas mais uma coisa. Uma atuação um pouquinho mais severa do Ministério Público do Trabalho. Uma fiscalização mais atuante do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho como um todo, fiscalizando, multando as empresas que praticam essas concorrências desleais, que praticam o tal do dumping social, que praticam discriminação contra empregados, que poluem o meio ambiente, que fazem de tudo para conseguir baixar o seu preço a um custo muito alto para a nação, a um custo muito alto para o país. Isso que eu acho. Multe essas empresas têm que ser multadas e as multas têm que ser altas mesmo. Não pode ter multa baixa. Quem pensa em multa baixa é porque já está pensando em não pagar, então a multa tem que ser alta. E essas seriam as saídas ideais para isso. Eu agradeço vocês, mas não vão embora não. Essa só foi a primeira parte do nosso programa, que tratamos de um tema, repito, relevante, controvertido e que certamente gerará muita polêmica aí, que a gente pode falar no bloco seguinte. É rapidinho, hein? Eu vou e volto daqui a pouquinho e trago para vocês o Pergunte ao Professor, onde você aí vai me trazer as perguntas referentes ao primeiro bloco do nosso programa. É rapidinho, daqui a pouco eu volto com as perguntas de vocês. Segura aí!
Como prometido, estamos de volta aqui com a nossa segunda parte do nosso programa, que é o Pergunte ao Professor. É nesse bloco aqui que você aí, telespectador que está me vendo, quer seja advogado, quer seja bacharel em direito, quer seja procurador, juiz, quer seja empregador, empregado, quer seja uma pessoa que está interessada em saber efetivamente dos direitos e pretende colocar isso em prática ou colocar isso numa prova, é nesse bloco aqui que você vai me fazer essa pergunta, que você vai trazer as suas dúvidas acerca do tema que foi elaborado do dia. Mas olha, não fiquem chateados comigo. Eu tenho recebido muita reclamação para o professor André, eu mandei lá a minha pergunta, mas a pergunta, a gente tem recebido muita dúvida mesmo. Então, para que vocês não fiquem chateados comigo, eu vou deixar aqui o e-mail, para que você que não conseguiu deixar sua pergunta consignada aqui na tela, que não vai aparecer no nosso programa hoje, consiga responder. É o provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Eu só vou pedir um favor a vocês. Não esqueçam, por gentileza, de enviar o seu nome e a cidade de qual você está, para que a gente possa ter um contato mais pessoal, mais personalíssimo aí com vocês, para que a gente possa tratar disso. Então você aí, que não conseguiu enviar a pergunta, que vai aparecer daqui a pouquinho aqui na nossa tela, não fique chateado com a gente não. Envie a sua dúvida para o provafinal@lfg.com.br, colocando o nome e a cidade de onde você está falando, que certamente nós responderemos isso a você. Tá joia? Vamos dar uma olhada então nas dúvidas do nosso pessoal aí? Vamos lá? Primeira pergunta, manda lá. Professor, o juiz do trabalho tem o poder de anular a abertura de uma empresa que foi feita exclusivamente para disfarçar a relação de emprego? Boa pergunta, boa pergunta. Eu até tenho um pouquinho de receio nessa resposta. Certamente isso foi em razão do que nós falamos no primeiro bloco, né? Lembra que eu falei para vocês, até dei um exemplo no primeiro bloco do nosso programa sobre fraudar o lance do artigo 3º que fala que o empregado obrigatoriamente é pessoa física? Lembra que eu falei para vocês que o empregador contrata um empregado efetivo, mas obriga esse empregado a abrir uma empresa? E que esse empregado depois vai buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho e o juiz pergunta para ele, por que você tem empresa? E o cara fala, pô, eu só tenho essa empresa com esse cliente, eu só trabalho na empresa dele, mas por que você abriu essa empresa? Eu abri porque eu precisava do emprego. E eu falei que isso, caracterizado como fraude, pode gerar o reconhecimento do vínculo de emprego? A pergunta dele é, mas então o juiz pode anular a abertura de uma empresa se constatada que ela foi aberta exclusivamente para fraudar a legislação trabalhista? A resposta é que sim. Veja, por que eu falo que precisamos ter um pouco de cuidado nessa resposta? O juiz pode anular a abertura dessa empresa. O juiz não pode oficiar a junta comercial e falar, fecha essa empresa. Não é isso. Seria uma anulação de fato e não uma anulação de direito, mas por um dispositivo muito importante também, extremamente relevante e conexo com a aula de hoje, que é o artigo 9º da CLT. O artigo 9º da CLT traz uma redação onde ele fala que todo ato que tenta fraudar, impedir ou desvirtuar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação é nulo de pleno direito. Todo ato, portanto, de acordo com o artigo 9º da CLT, que tenta fraudar a CLT é nulo de pleno direito. Ora, eu pergunto a vocês, quando o empregador obrigou o empregado a abrir esta empresa, ele estava querendo fazer o que com a CLT? Fraudar o artigo 3º. Não há dúvida. Ele tentava fraudar o artigo 3º, abrindo uma pessoa jurídica onde existe um requisito no artigo 3º que fala que ele tem que ser pessoa física. Não há a menor dúvida. Existe fraude aí. E o que fala mais uma vez o artigo 9º? Todo ato que tenta fraudar, impedir ou desvirtuar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação é nulo de pleno direito. Portanto, se a parte abriu esta empresa com a intenção de fraudar o artigo 3º da CLT, o ato é nulo e o juiz pode anular a abertura desta empresa de fato e reconhecer o vínculo de emprego. Pergunta interessante, hein? Gostei da pergunta, muito boa pergunta mesmo. Portanto, o juiz pode sim anular a abertura desta empresa para reconhecer o vínculo de emprego. Joia?
Obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo pela participação e acompanhei durante o nosso programa de sempre, tá bom? Vamos dar uma olhada para a nossa segunda questão? Vamos dar uma olhadinha nela?